Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de segunda-feira, e hoje, dia 6 de janeiro de 2025. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui conosco nesta tarde de bênção, que verdadeiramente essa programação possa ser uma tarde de bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Senhor possa estar te abençoando grandemente, né? Que o Senhor possa estar aí cuidando da sua vida em todos os sentidos. Eu agradeço a Deus, porque Deus preparou um povo abençoado para estar conosco aqui neste canal de oração, e você faz parte deste povo. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua família, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Estamos aqui caminhando, né, para a nova Canaã, para a cidade celestial que o Senhor tem preparado para nós, e em nome do Senhor Jesus nós vamos, né, em frente, vamos vencer, porque a nossa ajuda vem do alto, a nossa ajuda vem do Senhor. Não estamos sozinhos, né? Não estamos aqui desamparados, mas o Senhor está conosco, está cuidando de mim, está cuidando de você. Então é motivo de alegrarmos na presença do Senhor. Palavra do Senhor no capítulo 8 de Marcos, segundo a multiplicação de pães e peixe, a gente olha para a palavra do Senhor e vê o tanto que Deus, né, Ele é bom. O tanto que o Senhor Jesus Cristo, né, se compadecia das pessoas. Aqui diz no capítulo 8 de Marcos, naqueles dias havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão. Que maravilha, né? Tenho compaixão da multidão, tenho compaixão das pessoas. Que maravilha esse Jesus a qual nós servimos. A compaixão dele foi tão grande que ele se doou, né? Ele se doou, ninguém matou Jesus, ele que se entregou, ele que se doou em nosso favor, porque ele teve compaixão de nós, ele sabia que nós estávamos perdidos, Jesus sabia que não teríamos como nos justificar diante de Deus, homens já tinham falhado, ninguém conseguia se justificar, porque somos tendenciosos a pecar, não somos perfeitos diante de Deus. Aí Jesus, ele teve compaixão de nós e se doou, se entregou nas mãos do Pai e cumpriu as exigências do Pai, né? Cumpriu aquilo que o Pai exigia para que nós pudéssemos sermos, né, purificados, sermos perdoados. Né? Então aqui Jesus naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Ou se nós tivéssemos esse interesse pelas coisas de Deus. Me chama muita atenção, essas pessoas tinham uma grande multidão, irmãos, que eles não estavam nem preocupados com comida. Aqui está claro no texto, havia uma muito grande multidão, havendo uma muito grande multidão e não tendo o que comer. Mas eu não vejo ninguém aqui pedindo comida para Jesus. Eu não vejo aqui ninguém falando para Jesus: mestre, estamos com fome, faz alguma coisa. Não, o Jesus que tomou iniciativa. Aquelas pessoas tinham muito mais fome pelas coisas de Deus do que a fome física. Eles estavam ali passando fome, né, naquela situação desértica, no deserto, né, passando fome, mas não deixava de ouvir a palavra de Deus. Hoje, muitas das vezes, irmão, temos tudo. Temos o almoço, janta, café da tarde, né? Temos de tudo para nós nos alimentar, mesmo que não tenhamos tudo o que queremos, mas o básico temos. E muitas das vezes não temos fome, né?
pelas coisas de Deus. Essas multidões estavam passando fome, né, num deserto, e não reclamavam, a fome espiritual deles, a necessidade espiritual deles estava muito acima do que a fome física. Por isso que Jesus bem diz que nem um só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, Jesus tem compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Olha só que o discípulo fala para Jesus. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Estavam no deserto. Aqui já fazia 3 dias que essa multidão estava ouvindo a palavra do Senhor. E acabou o pão, não tinha alimento. Jesus olhando aqui, tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Ah, irmãos, repito, se tivéssemos esta fome por Jesus, esta fome de ouvir a palavra de Deus como aquelas pessoas tinham. Ah, irmãos, que precisamos de ter esta fome. Eles aqui não tinham o que comer, num deserto, né? Não era um lugar muito gostoso de ficar, mas a fome e a sede que eles tinham pelas coisas de Deus, né, os mantinham naquela situação, talvez até difícil de ficar. Crianças, idosos, mulheres, homens, estavam 3 dias no deserto, e ali ouvindo, se alimentando da palavra de Deus, e não tinham o que comer, né? Não tinha mais pão, estavam ali com fome. Eles estavam ali com 2 fomes, mas a fome espiritual deles, né, estava maior do que a fome física. Como eu disse, eu não vi ninguém chegando em Jesus pedindo para ele multiplicar pão ou alimentar eles, não. Eles estavam atenciosos ouvindo a palavra de Deus. Que nós, irmãos, possamos ter essa fome, que seja maior do que a nossa fome física. Graças a Deus, vivemos num país abençoado. Aqui não tem, eu acredito que não tem pessoas que não tenha nada o que comer. Hoje tem auxílio do governo, tem assistente social, dá um jeitinho, pelo menos o básico as pessoas têm. Agora ali, estavam num deserto, ouvindo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus os atraía. Olha a dificuldade que eles estavam, em um deserto, sem comer, mas estavam alimentando a sua alma, o seu espírito, estavam ali ouvindo a palavra de Jesus. Aleluia! Que nós possamos ter esta fome. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer pão? Né? Olha só, e os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E Jesus sabe de tudo, né? Sabendo de todas as coisas, e Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Disseram 7. Os discípulos andavam prevenidos. Eles tinham, né, pouquinho aqui, mas ainda tinha pão. Agora a multidão como? Né? Estava sem. E Jesus percebeu, irmãos, que aquela multidão estava com fome. Já não tinha mais o que comer. Os discípulos, pelo jeito, ainda tinham alguma coisa, porque ainda tinha 7 pães ali. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. Tinham também poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e o despediu-os. Que maravilha, irmãos! Coisa linda! É muito profunda essa passagem. Parece uma simples multiplicação de fome, de pães, aliás, mas eu vejo aqui uma grande multidão faminta
pelas coisas de Deus, não importando a dificuldade que eles estavam enfrentando naquela situação hostil, deserto, sem comer. Imagina que situação. Água eles tinham, porque a Bíblia não fala nada de água, fala de fome. Mas quem estava ali? Ele não tinha somente palavras para oferecer àquelas pessoas. Ele não tinha somente o espiritual para aquelas pessoas. Ele tinha solução, para matar a fome daquelas pessoas. Esse é o Jesus que nós servimos. Quem sabe hoje você está vivendo um momento de escassez. Quem sabe você está ouvindo a palavra de Deus hoje como aquele povo. Estava ouvindo os ensinamentos de Jesus e eles não sabiam o que iriam comer, como que eles iriam fazer. Mas aquele que conhece todo o coração do homem, aquele que conhece as intenções do homem, ele disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias está comigo e não tem o que comer. Aleluia. Esse é o Jesus que você serve, irmãos. Esse é o Jesus que nós servimos. E a gente vê aqui diante daquele povo, diante daquela multidão, 4.000 pessoas, quase 4.000 pessoas. E o que os discípulos tinham? 7 pães e alguns peixinhos. Mas na mão de Jesus, irmãos, aquele pouquinho, aqueles 7 pães, aquele pouquinho de peixinhos, a Bíblia diz, nas mãos de Jesus, se transformou num grande banquete. Num grande banquete. 7 pães e alguns peixinhos. Nas mãos de Jesus, transformou num grande banquete. Olha só, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Aleluia! Sobrou pão para eles levar para o caminho. Eles vieram atrás de Jesus, se alimentaram ali 3 dias da palavra. Agora eles recebem o alimento físico e volta para casa, eu imagino, aquelas mulheres, aqueles homens levando a capanguinha ali com um pouquinho de pão, de peixe que sobrou, ia perder naquele deserto. Cada um ainda levou uma capanguinha ali com pão e peixe para comer pelo caminho, porque a Bíblia diz que Jesus diz que alguns moravam longe, Jesus fala que, olha só, Jesus diz, se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe, irmãos. Coisa maravilhosa, sede, fome pelas coisas de Deus. Hoje, graças a Deus, temos aqui a internet, estamos aqui nesta fé, orando, comunicando a palavra de Deus com os ouvintes. Olha que facilidade que temos. Não estamos num deserto, não estamos sem o alimento, não estamos aqui em necessidade. E muitas pessoas não valorizam, não querem mais ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer nesta tarde, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui envolvido nesta palavra, Deus vai te abençoar. Deus vai Deus vai prover um banquete espiritual na sua vida. Deus vai prover a multiplicação na sua vida, na área que você precisa. Você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, porque você está dando ouvidos, porque você está com sede e fome pela palavra de Deus. Aleluia! Quantos já não têm interesse, irmãos, pelas coisas de Deus? Quantos já não ouvem mais a voz de Deus? Porque estão empanturrados com tanta porcariada, que o diabo oferece, e as pessoas vão se alimentando de tanta coisas, até mesmo prejudicial para a nossa saúde espiritual. As pessoas vão se alimentando, estão empanturradas. Quando a pessoa está cheia, irmãos, de porcaria, ela não tem fome. Já observou? A pessoa, por exemplo, come tantos doces, tantos produtos processados, ultraprocessados,
o que é bom, a verdura, os legumes, a carne e tantas outras coisas, o ovo, tanto que faz bem para a saúde, ela não come. Porque ela só come aqueles produtos processados que tiram a fome, mas só dá problemas, dá diabetes e tantos problemas de pressão, e tantos problemas que causam esses produtos processados, esses alimentos ultraprocessados, e assim espiritualmente também. Tem muitas pessoas comendo alimento ultraprocessado, não querem mais ouvir a genuína palavra de Deus que alimenta. É a palavra que sustenta, mas quer ouvir profetada, quer ouvir só o que lhe agrada, quer ouvir só a palavra de bênção, não quer a verdadeira, genuína palavra que alimenta, a palavra que vai te levar para o céu, a palavra que vai te dar saúde espiritual. Muitos já não querem ouvir mais, estão empanturrados de tanta porcariada. Isso eu estou falando espiritualmente, irmão. Tanta coiseira ruim que come, aí a pessoa já não tem mais fome pela comida, comida do céu, pelo maná do céu, pela comida que dá a vida espiritual, que é a palavra de Deus. Já não querem mais. Mas essas pessoas, essas grande multidão aqui, que a Bíblia diz, estavam famintos pelas coisas de Deus. Aleluia. Estavam com fome das coisas de Deus. Deixaram tudo. 3 dias num deserto, irmãos. De noite, um frio terrível. De dia, um calor terrível. Mas elas estavam ali para ouvir, para se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Aleluia. Porque Jesus é a própria palavra. Jesus é o pão que nos mata a sede, a fome, aliás. E ele também é a água viva que nos mata a sede também. Aleluia. Esse é Jesus. E eles estavam ali, aquela multidão, se alimentando de Jesus, não importando aquela situação que eles estavam vivendo, não preocupados como eles iriam voltar para casa sem comida. Não estavam preocupados, eles estavam ali sendo saciados pela palavra de Deus. Ah, irmãos, como nós estamos ruim, viu? Como nós estamos ruim. Temos tudo hoje, mas já não temos mais apetite da palavra de Deus. Já não queremos ouvir palavra que nos confronte. Já não queremos ouvir a palavra que nos tira da nossa situação cômoda. Nós queremos que a palavra nos massageie. Que nós, muitas das vezes, precisamos ser corrigidos, precisamos sair daquela vida e queremos ouvir palavra que fala para nós: tá tudo bem, fica do jeito que você tá. Não se preocupa não, Deus é amor, continua nesse pecado, continua no adultério, continua na mentira, continua enganando. Nós queremos ouvir palavras, nós no erro queremos ouvir palavras que venham, nos agradar. Irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus está falando nesta tarde, segunda-feira. A palavra de Deus, ela vai te tirar da situação cômoda que muitas das vezes nos encontramos. A palavra de Deus vai nos confrontar. A palavra de Deus vai nos dar vida. A palavra de Deus vai nos trazer um movimento para sairmos da situação que muitas das vezes nos encontramos de aceitação daquilo que o inimigo impõe na nossa vida. Então eu te convido nesta tarde, aleluia, preste atenção no que Jesus diz aqui. Olha só, olha o que Jesus diz. Olha só, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Se eu deixar elas irem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Aleluia. O Senhor tem compaixão de nós, irmãos. Por isso que Ele está falando conosco. Que nós, como aquela multidão, nós possamos estar ali prontos para ouvir a palavra de Deus. Prontos para ouvir a mensagem do Evangelho. Que a nossa sede espiritual, fome espiritual, esteja mesmo até acima da nossa necessidade física. Mas esse Deus que é maravilhoso, quando a gente atenta para as coisas de Deus, quando nós
atentamos para a palavra do Senhor, vem Jesus e supre as nossas necessidades físicas. Aquele povo estava ouvindo a palavra de Deus, estava observando, ouvindo o que Jesus estava ensinando a tal ponto de nem perceberem que estavam, né, numa situação difícil, deserto, sem comida. Mas quando estamos prontos para ouvir a palavra de Deus, quando estamos dispostos a sair da situação cômoda e fazer algo para o Senhor, interessar pelas coisas de Deus, Jesus provém o necessário para nós. Aleluia. Aqui, olha, observa que o povo estava interessado na palavra que Jesus ministrava. Agora chegou a hora de ir embora, o povo sem comida, né? Uma distância grande para ir embora, mas Jesus conhecia o coração daquele povo. E Jesus vem e faz o milagre da segunda multiplicação de pães. E aquele povo, né, já saciado espiritualmente, agora eles comem e saciam também fisicamente. É assim que Deus faz, irmãos. Mas sacia primeiro espiritualmente, eles foram saciados espiritualmente primeiro. 3 dias ouvindo a mensagem de Jesus, 3 dias ali em comunhão com o Senhor. E agora o Senhor, na despedida, o Senhor despede aquele povo, mas antes o Senhor despede eles com a barriga cheia. A Bíblia diz: comeram e saciaram-se. Comeram, não foi aquela comida regrada, não foi um pedacinho para... Não, eles comeram e saciaram, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos, irmão. Foi fartura, irmãos. Com Jesus nós vivemos milagre. Com Jesus você vive fartura no deserto. Você vive abundância no deserto. Com Jesus tem multiplicação. Com Jesus tem abundância no meio do deserto, irmãos. Aleluia. O segredo é estar disposto a ouvir a palavra dele. O segredo é estar disposto a praticar a palavra dele. Aí você vai viver abundância, multiplicação no deserto. Foi o que aconteceu com aquele povo. Eles viveram a multiplicação de alimento no deserto. Eu imagino que aquele alimento multiplicado por Jesus, eu acredito, irmãos, eu acho que era uma delícia. Aleluia. Pão milagroso. Peixe ali multiplicado. Foi como o vinho ali do primeiro sinal de Jesus. A ponto de o mestre Sala, a pessoa que provava ali a qualidade do vinho, chamar o festeiro lá, o rapaz, o noivo, ou o recém-casado. Mas não estou te entendendo não, você põe o ruim primeiro e o melhor depois. Irmãos, eu creio que esse pão aqui, esse peixe, eu acho que estava uma delícia, porque veio do milagre das mãos de Jesus. Como o vinho lá, o melhor vinho foi o que Jesus multiplicou. Deus só nos dá o melhor, irmãos. Aleluia, ele só nos dá o melhor. Viver milagre de Deus não é resto não é coisinha ruim não, é só coisa boa. Quando Deus te dá, quando vem de Deus, Deus te dá um carro bom, uma casa boa, um marido bom, uma esposa boa, tudo que vem de Deus é bom. Aleluia, tudo que vem de Deus é bom. Eu imagino que eles comeram um pão maravilhoso, aleluia, comeram um peixinho maravilhoso e foram embora satisfeitos, né, com a capanguinha que sobrou 7 cestos. Eu acho que muita gente levou a capanguinha ali e foi comendo pelo caminho. Que maravilha. É assim que Jesus vai fazer na sua vida. Vai ter multiplicação e vai ter sobra, vai até sobrar. Vai ter tanta bênção na sua vida que você vai dividir com as outras pessoas. Amém? Você crê? Você crê nessa palavra? Se você crê, você vai orar comigo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, Pai, nesta tarde de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Senhor, eu quero te agradecer por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor nos concedeu nesta tarde, poder estar alimentando da tua palavra. Trouxemos aqui uma passagem que fala da segunda multiplicação dos pães e peixes, que está aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos.
Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui nós vemos um grande milagre. Estas pessoas que estavam longe de casa há 3 dias, deixaram tudo para ouvir a palavra de Deus. Senhor, que nós possamos ter esta sede, esse desejo, meu Pai, de ouvir a palavra do Senhor, de sermos ministrados pelo Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a ter essa apetite, Deus, pelas coisas espirituais. Estas pessoas, essa multidão de quase 4.000, né? Quase de 4.000, Senhor, estavam ali tão ministrados, tão satisfeitos, tão bem alimentados espiritualmente, que nem fome física eles tiveram. Não reclamaram em momento nenhum. Mas nós vemos aqui um Senhor que cuida de nós espiritualmente. Nós vemos aqui o Senhor que cuida de nós também fisicamente. O Senhor faz a multiplicação. O Senhor se preocupou com o estado de saúde daquelas pessoas, porque algumas delas moravam longe e poderiam desfalecer no retorno para a sua casa. Mas o Senhor ali fez um grande milagre, deu graças ao Pai, por ter ali aqueles 7 pães e uns poucos peixinhos. Mas o que é isso, Senhor, para tão grande multidão? Mas nas mãos do Senhor o pouco se torna muito. Aleluia, nas mãos do Senhor o pouquinho se torna muito. Eu lembro daquela viúva, Senhor, que os credores foram na casa dela para buscar os filhos dela para pagamento de dívida. E ela foi até o profeta Eliseu e contou a situação. E o profeta ali deu uma estratégia para ela para pegar vasos emprestados, não poucos, mas muitos. E do vaso que ela tinha na casa dela, o pouco que ela tinha na casa dela, ia suprir a necessidade dela, ia multiplicar e encher todos os vasos que ela tinha pegado emprestado. Essa mulher não questionou e foi e obedeceu. E sabemos do resultado, que multiplicou o azeite a ponto de não ter mais vaso para ser cheio. Pai, que maravilha, Senhor. Que maravilha. A gente vê agora Jesus dando assistência, Pai, assistência social para essas pessoas que estavam famintas. Primeiro ele as alimentou com a palavra espiritualmente, agora ele as alimenta, meu Deus, com o alimento físico que eles estavam desfalecendo. Que maravilha, Jesus. Obrigado. Obrigado por cuidar de nós, Senhor, espiritualmente, fisicamente. Jesus, obrigado por cuidar de nós em tudo que necessitamos. Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre o ano de 2025, na vida dos nossos irmãos. Multiplica, Jesus. O pouquinho que ele tem, que ela tem, multiplica, Deus. Que eles possam viver milagres, que eles possam contemplar milagres, meu Deus, através da fé. Pai, que possamos parar de comer tanta bobeira, tanta coisas ruins aí que atrapalha nosso apetite espiritual. Nos ajuda, Deus, a comer somente o maná dos céus, que venha nos dar saúde espiritual, que venha nos sustentar, que venha nos dar músculo, força espiritual para prosseguirmos. Deus, abençoa o teu povo. Aonde esta mensagem chegar, meu Deus, se tiver alguém enfermo, cura. Se tiver alguém triste, doente, passando mal, que seja livre nesta tarde, pelo poder de Jesus Cristo, que o mal vá embora, que a doença vá embora. Meu Deus, que a miséria vá embora, que a prosperidade possa vir sobre a vida dos ouvintes. Meu Deus, abençoa o teu povo. Dá uma nova perspectiva de vida, Pai. Senhor, visita todos nesta tarde. Toca, Senhor, meu Deus, de uma maneira especial. Toca, Senhor, meu Pai, na família. Toca na saúde. Toca na vida espiritual, Senhor. Toca, Senhor, nas finanças. Enfim, Deus, toca em todas as áreas da vida.
Pai, eu entrego todos esses pedidos, eu entrego todos que estão comigo nesse momento de oração, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus que eu peço, no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Toma posse da tua vitória. Que a unção da multiplicação possa estar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você possa ser agraciado com a graça de Deus, com o poder de Deus. Vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por esta tarde maravilhosa. Que a tua tarde possa ser abençoada em nome de Jesus. E voltaremos, irmãos, à meia-noite, se Deus quiser. Estamos aqui à disposição, precisando falar conosco, o WhatsApp está aí. Fica à vontade, estamos aqui para servir. Para servir. Nós estamos aqui para servir vocês, tá bom? Deus abençoe, uma tarde abençoada na presença do Senhor, feliz ano novo e até a meia-noite, se assim Deus permitir. Ficam todos na paz.